Bem, então, pessoal, na verdade é o seguinte, é claro que o tema é muito maior do que esses 6 encontros podem proporcionar, mas eu acho que a gente conseguiu preparar aqui um programa que dá uma visão bastante ampla do que é o trabalho nos diversos níveis, né? Tanto no trabalho documental, o trabalho de documentarista e tal, como os trabalhos mais high-end que envolvem preparação, planejamento e tal. Então, eu queria passar rapidamente por esse PowerPoint, porque ele tem conceitos importantes para a gente entender que a imagem subaquática, na verdade, é uma coisa que não tem muito tempo. Ela é um trabalho em construção, né? A primeira fotografia que a gente sabe que foi feita debaixo d'água foi feita por um francês em 1983, o Louis Boutin, e os princípios que ele usou, na verdade, continuam basicamente os mesmos, né? Que é a luz e a câmera e a captação, elas estarem dentro de um compartimento estanque, né? Então, através desse compartimento estanque, não deixa a água entrar, você consegue operar a câmera como se opera com os mesmos princípios da câmera fora d'água, né? Então, você tem que fazer uma exposição, a lente é a porta de entrada e sensibilizar, seja um filme, seja um sensor, e isso se faz da mesma forma até hoje. E parte das dificuldades que a gente tem na imagem subaquática, elas começam aí, porque a caixa estanque ela impõe algumas limitações à câmera, que fora d'água você não tem essas limitações. Mas com o tempo a gente vai avançando e entendendo. E no Brasil, dentre os pioneiros, você vê que no Brasil a imagem subaquática chegou bastante depois, e entre os pioneiros a gente tem esse personagem, o Almiro Baraúna, que era uma pessoa de marinha, e que, por estar sempre perto do mar, ter interesse por fotografia, pesca submarina, ele encapsulou também, fez uma caixa estanque, e fez mais de uma até, para as câmeras compactas da época, né? Aqui a da esquerda ele fez para uma câmera tipo 6x6, aquelas câmeras Twin Lens Reflex, tipo Rolleiflex, Flexarete, Yashica, eram câmeras que talvez vocês lembrem, usavam filme 120, e temos aí mais um companheiro, Barão. Salve, Barão. Bem-vindo. E aí, querido? Salve. E Tati também, bem-vinda. Então, a gente vinha falando aqui, pessoal, que do início da imagem subaquática, que é uma coisa que é jovem também e está em construção. E entre os pioneiros, para vocês que chegaram agora, os pioneiros no Brasil, foi dos primeiros que se tem notícia, foi na década de 50, o Almiro Baraúna, uma pessoa de marinha, apaixonada, que conseguiu fazer caixas estanques simples, onde ele usava isso que parece aqui uma cruz em cima da câmera, nada mais é que uma mira, né? Era uma mira
esportiva que já se usava em outros lugares do mundo e foi adotada até bastante pouco tempo, né? Uma mira que tinha uma pequena correção de paralaxe, quer dizer, a mira olhava um pouquinho para baixo para tentar acertar num plano médio o meio da imagem que a lente ia ver, né? Então, eram uma das maiores dificuldades de imagem subaquática sempre foi ver a imagem que você está captando, por vários motivos. Primeiro, por isso, pelo sistema de viewfinder das câmeras, porque as câmeras compactas, no início, eram câmeras rangefinder, né, que eram câmeras de visor de paralaxe, e não eram, você não via através da lente. Depois vieram as câmeras que você via através da lente, as câmeras reflex, tanto as reflex de lente dupla, como as Rolleiflex, como as reflex tipo a Canon de hoje, a Mark 1, 2, Mark 2, 3, 4, 5, as câmeras Nikon e tal, que você vê através da lente. Então, isso permitiu fazer uma pequena ampliação, mas sempre pelo fato de você estar usando uma máscara e a câmera estar dentro de uma caixa estanque, isso fazia com que você não conseguisse encostar de fato o seu olho no visor da câmera e ver todo o quadro com nitidez. Então, sempre a visão do fotógrafo ou cinegrafista, ela hoje chegou num ponto bastante bom, mas no início desse trabalho, e isso perdurou até os anos 80, 90, era o enquadramento sempre foi uma coisa delicada, pelo fato de que você tinha dificuldade de, usando máscara, ver o visor inteiro, principalmente os visores de paralaxe. E nos visores reflex, alguns artifícios foram criados, uns visores maiores, com despolido, que eles chamavam de visores esportivo, Sport Finder, que se colocava nas caixas estanques também, mas longe de ser encostar o olho para ver 100% do quadro, né? Então, nessa trajetória de construção de equipamentos para conseguir fazer uma boa imagem, a gente teve essas várias momentos de construção. Aqui, novamente, a câmera reflex, essa é uma versão um pouquinho mais moderna. Essa caixa estanque até é uma caixa bastante rara, feita por um pioneiro da imagem subaquática chamada Hans Haas, que era um cara alemão, que foi um dos primeiros a colocar nas revistas lugares do mundo maravilhosos, assim, tipo um documentarista em matérias fotográficas, popularizando a foto submarina. Nessa época, o filme 120 que usavam as câmeras 6x6, que depois a Hasselblad usou esse filme, e pode se usar até hoje. A Rolleiflex hoje você encontra esses filmes no formato da Rolleiflex, que era 6x6 centímetros, o negativo ou o diapositivo. Essas imagens impressas em revista, elas começaram a fazer um grande sucesso. Isso na década de final de 50, 60 na Europa. E o Hans Haas tinha uma companheira, a namorada dele, que era a Lotta Haas,
que era uma mulher muito bonita, jovem e tal, que posava meio nas situações de modelo. E isso deu uma boa popularizada, foi uma das primeiras levar para as pessoas nas revistas e tal a imagem subaquática, né? Aqui no Brasil teve uma turma também que se iniciou na imagem subaquática bem, nos anos 60, final dos anos 60, e dentre eles eu destaco essas pessoas que eu tive o prazer de conhecer e ser amigo, o Raul Cerqueira, um português radicado no Brasil, que trabalhou na Europa com imagem subaquática, conheceu Jacques Cousteau e família Cousteau, e trabalhou em diversos projetos científicos na Europa, ele era português. O Arduino Colasanti também, que dispensa apresentação para nós que somos do cinema, que a gente sabe que o Arduino também teve um papel grande no cinema como ator, e com quem eu tive o prazer de conviver muitos anos. O Arduino nos deixou também alguns anos atrás, e o Arduino juntou o amor pelo mar com o cinema, e foi um grande companheiro nas imagens subaquáticas. Trabalhamos juntos alguns anos, durante 20 anos filmamos juntos debaixo d'água, e foi um grande prazer. Aprendi muito com ele, quer dizer, sobretudo sobre mar, sobre comportamento do homem na água. Eu devo ao Arduino a maior parte do que eu aprendi, né? Carlos Sequin também, um fotógrafo que é um fotógrafo de natureza, documentarista, e o Antônio Carlos Jacques, que é uma pessoa que completava esse time porque era uma pessoa extremamente habilidosa na construção de equipamentos. O Antônio Carlos Jacques hoje tem uma empresa... Nós todos aqui fomos sócios em uma determinada época e trabalhamos juntos. E o AC continuou num setor muito interessante de imagem subaquática, que é a robótica. Então, ele trabalha hoje com robôs, principalmente para inspeção de estruturas hidroelétricas e plataformas de petróleo e tal. E o AC tem um grande know-how de imagem e processamento de imagem debaixo d'água, né? Então, essas pessoas são meio que os pioneiros nesse trabalho que continua em construção. Mais adiante eu vou mostrar pessoas já mais próximas aqui que seguem nesse caminho. Bem, muito importante também, e esse vai ser um dos nossos primeiros temas de conversa, vai ser como a luz, que é a nossa matéria-prima, né, se comporta na água, né? Porque nessa mudança do meio ar para o meio água, a luz sofre uma série de transformações, né? E eu não vou entrar em super detalhe agora, mas existe absorção de frequências, né? E modificação da trajetória dos raios na luz com uma série de consequências, né? Perde-se luz, uma parte é refletida, dependendo da superfície da água, perde-se muito em reflexão, além da refração, que é a mudança de trajetória de um meio menos denso para um meio mais denso. Então, a gente vai ter um bloco desse nosso curso onde a gente vai falar disso, né? A luz na água e todas as implicações que isso influenciam diretamente o trabalho da captação de imagem subaquática, né? Então, vai ter um momento detalhado. O tanto que a gente vai se detalhar nisso,
no último slide dessa apresentação tem uma ementa, a gente vai meio que refazer esse breakdown aí de o que a gente vai falar exatamente em cada encontro, mas eu queria só percorrer agora com vocês os temas que a gente vai abranger e numa certa ordem para que eles façam sentido para quem não tem envolvimento com imagem na água, tá? Bem, vi aqui também tem o Lázaro aí, bem-vindo, Lázaro. Barão está aí na área, Barão já vem acompanhando a gente aí nos cursos há um tempo. Bem-vindos os dois. Obrigado, querido. Minha ligação caiu aquela hora, por isso que eu não te dei. Não, imagina. Não quis cortar antes. Bem, também a gente vai falar do foco na água, né, que ele tem características próprias, existem... acaba que por conta da refração também, a gente vai ter mudanças na medida e na execução do foco, seja usando lentes planas ou usando lentes de correção, né? E os ângulos de visão também na água, qual é a nossa área de interesse, né? A gente vai falar um pouco disso, porque, como vocês vão ver, tem áreas... o trabalho com grande angular até a lente normal ele vai ser predominante na captação de imagem submarina. E a gente vai ver por quê. As diferenças das lentes com correção e as lentes planas também é um assunto bem importante. E vocês vão ver, até a gente vai exemplificar, vai falar desses assuntos que vocês estão vendo todos aqui com mais detalhamento, né? Os domos esféricos nas caixas estanques e tal. E depois a gente vai falar um pouco também dessa trajetória de captação. Tem alguns trechos de filme que a gente vai exibir, desde filmes científicos subaquáticos que fizeram meio que a história desse grupo de pessoas que trabalhou a imagem subaquática no Brasil, que eu não vou mostrar tudo aqui agora, mas só para vocês saberem que a gente vai falar nisso. Entre eles, o Boto, que foi um dos primeiros filmes subaquáticos em 35 milímetros que foram feitos no Brasil, com o desenvolvimento de equipamentos para isso que foram desenvolvidos aqui no Brasil também, com soluções que até hoje elas não se alteram muito. A gente só aperfeiçoou o mesmo conceito, que é ter a câmera dentro de uma caixa estanque confiável, que proporcione uma visão do quadro para o operador a melhor possível. Então, na verdade, isso sempre foi o objetivo e sempre será, porque o operador debaixo d'água ele não está na condição mais confortável possível. Ele está respirando por aparelho, ele está utilizando uma máscara que afasta a visão dele, afasta o olho do visor. Então, esses conceitos eles não mudaram, apesar de que em 1986 a gente já conseguia fazer filmes em 35 milímetros com uma boa qualidade, né? Vamos falar também um pouco disso, do uso de robôs, que eu acho que é uma coisa interessante, mostrar filmes documentários, trechos de documentários com imagens feitas totalmente na água, como esse aqui, é um filme que 100% a câmera na água.
Então, é um case bastante interessante. É um filme que foi, enfim, é uma história verídica, que eu não vou contar agora porque ela é muito interessante, mas eu vou contar mais adiante, quando a gente tiver tempo suficiente para isso. Vamos fazer, então, um momento de detalhamento de caixas estanques. Então, a gente vai falar dos tipos de caixa estanque que existem e quais são as mais adequadas para quais tipos de trabalho, né? Então, a gente vai detalhar isso também ao longo do curso, né? E também das caixas mais evoluídas, que são caixas que fazem os trabalhos high-end, né? Que a gente usa para fazer trabalhos pensados para tela grande, né? E isso tem várias soluções, inclusive soluções nossas aqui. A gente tem alguns desses equipamentos e vem utilizando até com comando remoto e toda uma nova geração de equipamentos que estão sendo feitos para trabalhar de forma que o operador, a única coisa que ele faz é concentrar no enquadramento. E toda a operação de comandar o foco, comandar a íris, comandar o zoom e disparar a câmera já pode ser feito fora d'água, com o acompanhamento do diretor de fotografia, e deixando para o operador de câmera toda a concentração de trabalhar o quadro, os movimentos de câmera, que é uma evolução bastante significativa. Então, a gente vai falar da construção desses equipamentos, vamos falar de luzes também artificiais, né? Da importância de luzes artificiais e os tipos de luzes artificiais que existem. Comunicação subaquática, que é uma coisa bastante importante quando a gente fala de cinema subaquático, tem um papel, principalmente quando a gente sabe que hoje a velocidade no set é uma coisa muito importante. Essa comunicação subaquática que a gente utiliza já, na verdade, isso não é novo, a gente já... essa comunicação começou lá atrás com o escafandro, depois ela evoluiu com a indústria de salvamento, depois a indústria do petróleo e depois a indústria mesmo para ensino de mergulho, lazer. Hoje em dia se tem equipamentos mais compactos que não dependem de cabo para a superfície e que fazem muita diferença no trabalho. E a gente vai falar disso, né? Falar de longa-metragens importantes que usaram imagem subaquática, nacionais, e projetos em 16 milímetros também, Super 16, que teve uma época bastante importante na transição para o cinema digital, né? Então, a gente vai mostrar isso para vocês também e falar dessas etapas, né? Depois, projetos também para televisão. A televisão começou, na década de 90, a usar bastante a imagem subaquática, não só no documentarismo, mas também com projetos de novelas, aberturas de novela, enfim, uma série de vinhetas e tal. Isso começou, foi o início de uma certa popularização ou democratização de meios de produção, quando começou a ter os meios eletrônicos, né? As câmeras de vídeo e as câmeras de foto digitais, né? Compactas, e tudo isso acompanhando a evolução da qualidade
que foi crescendo conforme os sensores, tanto das câmeras de vídeo, como das câmeras de foto, como depois das câmeras de cinema digital, foram evoluindo de 90 em diante, né? A indústria dos comerciais também, tem vários para a gente mostrar para vocês, que são bem interessantes, até chegar nas câmeras digitais, que começaram a fazer o cinema digital, tanto as compactas como as mais high-end, como a gente falou, né? As câmeras que a gente usa até hoje, as câmeras Sony, Cinealta, as câmeras compactas das séries Canon, as 5D, né, que começaram com as 7D, depois as 5D, e as Sony Alpha também, que são as mais utilizadas no Brasil, né? E que proporcionaram também a produção de séries de TV documentais e de essas câmeras serem usadas também em cenas de ação, onde às vezes a imagem subaquática se enquadra, né? A gente vai mostrar essas coisas desses... E depois entrar um pouco mais na coisa de imagens com planejamento, né? Que são imagens que são feitas para composição, onde a gente usa o meio água, por exemplo, para tirar a gravidade, né? Como alguns desses projetos de aberturas de novela, e mais adiante também coisas de competição, fazer piscina por mar, né? Como nesse projeto aqui da abertura das Paralimpíadas, soluções de você transformar uma piscina num set de mar, dependendo das limitações que você tem. Falar também de apoio náutico e maquinária no uso de imagem subaquática para travelings e movimentos. E também... Faisal. Oi? Aproveitando aqui só deixa. Iluminação aquática. Iluminação... a gente... basicamente, a gente vai falar de dois tipos de iluminação, né? A iluminação que vai junto à câmera, de iluminação de primeiro plano, e a iluminação que você vai usar em projetos como esse aqui, que esse set de filmagem aqui, que foi iluminado com luzes que a gente nem tem no Brasil, esses aqui a gente trouxe de Los Angeles, da Hydroflex HMI Submarino. Então, para iluminar um projeto como esse aqui, olha, esse aqui, peraí, mais um aqui. Roberto, desculpa te interromper. Sim. Você está apresentando imagens para a gente, slide? Vocês não estão vendo nada? Eu não estou vendo, eu não estou conseguindo ver nada, eu só vejo o senhor. Ué? Eu estou vendo. E será que eu tenho que ativar alguma coisa aqui? Eu estou vendo aqui. Deve ser só a aba, tem que mudar a aba aí, talvez. Eu vou dar uma mexida aqui, então. Porque, na verdade, até agora, o Wellington estava passando aqui um PowerPoint que tinha imagens e falando sobre elas. Eu vou dar uma mexida aqui, qualquer coisa eu saio e entro novamente, então. Sai e entra. Sai e entra, que eu acho que vai ser mais sucesso. Ok, valeu. Então, por exemplo, esse tipo de imagem que você vê que a iluminação... Tem iluminação de cabelo, tem contraluz,
luz, tem iluminação da roupa em todos os sentidos. Então, esse tipo de trabalho foi feito num set. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu avançar novamente. Um set como esse, fundo croma, com iluminação toda homogênea, e um arco de iluminação com 8 refletores HMI subaquáticos, alguns difundidos, como vocês estão vendo lá no lado direito, e alguns mais duros aqui, para a gente ter uma direção de luz dura e um fill light. E esse tipo de luz que você leva para debaixo d'água, respondendo a tua pergunta, são luzes que a gente não tem no Brasil. Entendi. Então, a iluminação, no caso aí de piscina, né, seria só externa. A iluminação é externa e podem ter situações onde a gente... eu, na verdade, acabei, e vou falar disso para vocês, de um projeto onde eu tentei trazer essa ideia da luz direcionada debaixo d'água, mas ela vindo de uma fonte externa, que é esse projeto aqui, o Pluft, que vai entrar no cinema em breve. Ele está pronto, aguardando uma janela de exibição para o público infanto-juvenil, onde depois a gente vai falar mais detalhadamente, mas onde a gente montou um estúdio debaixo d'água, onde os refletores estão fora d'água, mas eles passam por caixas de luz, rebatem em espelhos, e aí você tem iluminação debaixo d'água, como vocês estão vendo aqui. Entendeu? Ah, legal, o espelho, né? Ótimo. Sabe? E aí espelhos e difusores, de forma que você também tenha controle. Difusores mais fortes, mais fracos, sabe? A gente vai ter um certo controle da luz dessa maneira, também usando fundo croma, tá vendo? Sim. São situações onde é claro que isso não é luz pequena, né? São luzes grandes, mas que permitem você acaba ter um contraste. Tem uma luz que você direciona, ilumina, tem um lado, tem o claro escuro, sabe? Sim. É uma luz que você vai conseguir algum controle, tá? E, ao mesmo tempo, você elimina uma coisa que no Brasil é complicada, que é o risco de eletricidade alta voltagem dentro d'água. É uma coisa não desejável. Essas luzes gringas da Hydroflex, elas são HMIs, foram desenvolvidos no tempo do Segredo do Abismo, que é o filme mais emblemático de imagem subaquática que eu conheço. E essas luzes, elas funcionam muito bem e elas são seguras quando você consegue ter geradores eletrônicos, geradores quartzo controlados, porque esses sistemas de luz, eles têm disjuntores de microampere. Quer dizer, se houver uma fuga de microampere, eles desarmam. Então, isso é uma coisa que no Brasil a gente não conseguiu ainda ter geradores com esse nível de sensibilidade. Então, eu preferi, como eu estava responsável pela fotografia num filme que envolve
envolvia crianças. Eram 3 semanas de filmagem subaquática diárias, que foi o Pluft. Eu optei por buscar... Primeiro que o custo de trazer tudo da Hydroflex é um custo alto, cara. Porque não é só o equipamento. Você tem que trazer o equipamento, você tem que trazer peças de reposição, você tem que trazer algum equipamento a mais, no caso de alguma coisa pifar. Você tem que trazer uns 2 Johns, uns gaffers americanos, entendeu? Que mexem com aquilo. Porque você não vai ficar desmontando e montando equipamento HMI, estanque, que é uma coisa que você não está acostumado a mexer. Então, tem que trazer essas pessoas também. Que foi o que a gente fez naquele projeto do Escrito nas Estrelas. Mas era foi um projeto da Globo, a gente trouxe o equipamento e os caras por uma semana. Nesse caso aqui, a gente precisava trazer por um mês. Uma quantidade de luz maior, porque lá a gente estava iluminando no máximo 3 pessoas num quadro relativamente médio. Aqui a gente iluminou quadros um pouco maiores, entendeu? E tudo controlado, um sistema todo controlado. Primeiro, de levar as pessoas para debaixo d'água com segurança, a gente pode falar desse processo todo para vocês ao longo, e controlamos isso tudo de fora d'água, recortando o croma e fazendo uma fusão com as cenas fora d'água, onde esses fantasmas iriam se inserir. Qual era a ideia? Os fantasmas, eles voam, eles não andam. Então, eles estavam sempre voando para lá e para cá e se inseriram em cenas que já haviam sido filmadas no estúdio. Então, para a gente ter certeza do match disso, a gente pegava a cena que a gente estava filmando embaixo d'água, recortava em tempo real e fazia a composição com a cena que ela ia ser inserida depois do filme. E com isso a gente tinha certeza que a ação, a intenção de olhar, o match de luz estava funcionando. Senão a gente tinha que, eventualmente, tampar refletores, desligar refletores, para fazer o match de luz das situações do filme. E isso deu bastante certo. Ficou bastante legal. E era basicamente isso que vocês estão vendo aí, ó. Deu para ver? Incrível, parabéns. Então, magnífico. Oi? Muito bom mesmo. Enfim, eu estou aqui ansiosíssimo, espero que esse filme em breve vá para o cinema, que vocês possam ver, porque eu acho que o resultado foi bastante bom, principalmente que a gente teve que desenvolver um sistema de luz, que eu acabei desenhando esse sistema de luz, e é o resultado do meu aprendizado de mais de 30 anos de imagem subaquática. Eu acho que nesse filme eu usei tudo que eu aprendi na vida para produzir esse resultado. Estou assim, orgulhoso de ter feito isso, ter encontrado essas soluções, e vou ter prazer em dividir isso com vocês. E aí é basicamente isso nos 6 momentos, são encontros de 2 horas, né? O primeiro é princípios da imagem na água, luz e ótica. O segundo, equipamentos estanque, tipos de equipamento, cuidados com eles. O terceiro é o cinegrafista com a câmera na água. Tem muitas considerações importantes a respeito de as habilidades do cinegrafista na água. No quarto, a gente vai falar de luz natural e artificial. No quinto,
fala dos grandes temas, né? O documentarismo, ficção, surf, esportes, filmes científicos e tudo. E no último falar desse estúdio subaquático. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria, enfim, contar para vocês. Eu não sei, eu estou aparecendo aí para vocês? Ou está só o PowerPoint? Não, está aparecendo sim. Está aparecendo embaixo. Tá bom. Beleza. Então, nós vamos assistir o filme mesmo lançado? Como é que é? Assistir o filme? Eu já vi a maior parte do filme, mas você sabe que isso vai ajustando. Eu já vi principalmente toda a parte que me tocava e me importava de ver o resultado das composições e tudo. Vi no cinema, na tela grande e tudo. Já DCP, tô super contente com o resultado. Mas a história toda mesmo, assim, montada de uma vez, ainda não vi. Estou louco para ver também. Sei. Parabéns. Não, é um trabalho, enfim, bacana. É um trabalho que espero que chegue no cinema logo, que as pessoas gostem, até porque é uma história bem clássica do nosso teatro e literatura infanto-juvenil, né? O Fantasminha Pluft. Então, eu acho que vai ser legal. E, bem, pessoal, essa a apresentação. Eu também não vou alugar vocês mais tempo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou ter prazer aqui em responder. E, enfim, a imagem subaquática acaba que é uma viagem para mim que eu comecei a me interessar em 1980 seriamente, e tomou conta da minha vida. Acabei, eu acho que eu posso dizer que eu vivi disso. Foi maravilha. Foi uma coisa que eu a data a data, Faisal, e se ele vai ser só online ou se vai ter prática? Não, na verdade, nesse momento a gente não está programando prática nenhuma, nem fazer nada presencial ainda. A gente está muito cuidadoso com isso, até porque para fazer uma prática na água de verdade, a gente precisa ter recursos razoavelmente bons e controláveis, né? Então, não é uma coisa que a gente possa contemplar agora, nesse momento, né? Então, na verdade, são mais esses 6 encontros de 2 horas para falar digamos, abrir portas desse mundo de imagens que é a cinematografia subaquática, né? É claro que, como a gente falou aqui, não vamos esgotar o tema, porque, enfim, é até muito interessante, porque não tem não tem situações iguais. Dificilmente se repete uma situação de imagem subaquática, até porque a água é difícil você manter ela absolutamente igual, né? De um dia para o outro, que seja numa piscina, né? Por mais que você tenha cuidados de filtragem e tal, o máximo que a gente conseguiu foi num trabalho desse, como o Pluft, onde a gente criou uma rotina de tratamento da água muito precisa. Mas, por exemplo, quando você vai para o mar, se você trabalha hoje no mar, no dia seguinte pode saber que a água não vai estar igualzinha. Mesmo que você esteja no Caribe, num lugar como Bonaire, que é um lugar que não chove quase nunca, de mar de águas abrigadas, né? Tá tudo sempre um pouco em movimento,
Bastou ter um ventinho para remexer um pouquinho o fundo, as partículas em suspensão, a superfície da água já filtrar a luz de forma diferente. Então, é uma coisa que está sempre em mutação e a capacidade da gente se adaptar e lidar com isso é uma coisa bem importante, né? A Faisal é Augusto. Fala, Augusto. É o seguinte, eu tenho uma dúvida aqui. Esse curso é mais voltado para quem trabalha com fotografia, normalmente, vamos dizer, diretores de fotografia, fotógrafos, do seco, vamos dizer assim. Ou para quem é mergulhador, que já tem experiência, um mínimo de experiência com foto e vídeo subaquático. Deixa eu te dar o meu caso, por exemplo. Eu sou mergulhador Aham, já há muitos anos. Eu faço vídeo sub, não profissionalmente, longe disso, tá? aham, Mas eu sempre gostei disso. Já fiz muito vídeo sub, tá? Como eu disse, nada profissional. aham. E essa é a minha dúvida. Esse curso é mais voltado para quem, como eu, já tem experiência de mergulho, já tem pelo menos um pouquinho de experiência com captação de imagens subaquáticas, já está acostumado a ver essas condições todas que mudam, que você falou, de transparência da água mexida, da diferença da luz na água, da diferença do balanço de branco que você vai fazer na sua imagem na água, ou para pessoas que não têm essa experiência de mergulho? Eu acho, Augusto, que para você tem toda uma metade desse curso que você já conhece. Aham, Talvez não apresentado dessa forma que eu vou apresentar, mas que você conhece pela tua própria experiência, né? Então, aham. E conhecer o equipamento profissional também, né? As câmeras profissionais, e os equipamentos adequados, né? aí tem toda essa parte que eu considero que é o equipamento de ponta Aham, para fazer projetos para tela grande, comerciais e tal, que talvez você não conheça e que acrescentasse uma coisa importante no caminho de quem pensa em profissionalização nessa área, né? entendo. Mas tem toda uma parte de princípios óticos, caixas estanques e tal, que você conhece uma boa parte porque você está acostumado a mexer com isso e enfim, o princípio de estanqueidade e de portas planas e domos é o mesmo numa GoPro e numa câmera Uma ARRI Mini ou uma câmera RED. Tá. E aí o Augusto começa a fazer vídeo profissional. 15 segundos você comprar uma imagem dessa, $250, né? Chutando o valor. Quem me dera, quem me dera. Você faz uma cena maravilhosa com a câmera profissional 4K, 8K. 15 segundos dela vale $250. Ah, Sei se, olha, pode até valer, pode valer mais, mas vai custar pelo menos $250 para fazer. Vai custar demais. Eu até fiquei curioso do orçamento aí do Pluft. Pluft. O Pluft é aquela história da Maria Clara Machado, que, bem, a minha geração e dos meus filhos conheceu, vocês talvez sejam todos mais jovens, mas é uma história clássica de um fantasminha camarada, que chama, que é um fantasma que é bonzinho e tem uma história de carinho e amizade com uma menina que consegue vê-lo, uma menina do mundo real que consegue vê-lo, né? É uma história bonita, é uma história bem bonita
e eu acho que está muito bem feita. A parte fora d'água também foi o Dudu Miranda que fotografou. Eu fotografei a parte dentro d'água, ele fotografou a parte fora d'água. Ele é um craque. A Rosane Schwartzman é uma diretora não só ótima para trabalhar, como leva o elenco de uma maneira maravilhosa. É uma pessoa talentosa que eu admiro também. Foi um prazer fazer esse trabalho. E tem outros longa-metragens do tempo do cinema que a gente fez que também foram, de uma certa forma, marco disso, quando a gente usava cinema 35mm, que, por incrível que pareça, pode ser que não esteja totalmente morto. Pelo menos não está morto na preservação, porque o negativo 35mm ele ainda é a forma de arquivamento de filme mais confiável e a única aprovada por algumas seguradoras do mundo, né? Então, e para quem não sabe, na América, em Hollywood, uma boa parte dos filmes ainda é feito em 35mm por opção do diretor, por gostar do look, e o fotógrafo também, e continuam se fazendo, primeiro, se produzindo negativos e fazendo alguns projetos anualmente em negativo, né? Tá. Faz só uma outra pergunta, se você me permite. Claro. Com relação aqui ao programa do curso, eu estou vendo aqui, tem o item 3, cinegrafista com a câmera na água. Você vai abordar tópicos como estabilidade da imagem, movimentação do cinegrafista, tipos de suporte na água. Exatamente. A importância disso tudo em direção ao que se pretende obter de imagem, né? Tá. Às vezes a necessidade de alguma maquinária, de algum apoio, de se pensar em ter um ponto de apoio para o cinegrafista não ficar absolutamente solto na lâmina d'água, entendeu? Uhum. A gente vai falar um pouco disso tudo em função, principalmente, de quando a gente fala de dramaturgia, né? As cenas são marcadas, os quadros que se tem intenção também são quadros, de uma certa forma, diferentes do documentarismo, onde você trabalha com grandes angulares e quer estar pertinho e pronto, né? Uhum. Iluminar o primeiro plano e tudo. Não, às vezes você tem até uma passagem de foco de um rosto para outro. Então, essas cenas todas mais marcadas, elas exigem estabilidade, né? Tá. Tanto de câmera como de pessoas. Isso, tá. Eu estou Então, fazendo essas perguntas todas porque, como eu disse, eu sou um amador. Isso daí eu faço isso porque eu gosto, não tem nenhuma, nunca fiz nenhum tipo de trabalho profissional com isso, mas são problemas que a gente vai encontrando no dia a dia como mergulhador e como cinegrafista ou videografista, aí, o que queira falar, né? Estou vendo aqui também a questão da luz natural e artificial, a luz artificial, os diferentes tipos de luz que você usa embaixo d'água com a câmera, né? Não numa produção profissional, mas num trabalho, vamos dizer, de hobby ou amador, o tipo de luz que você usa, o distanciamento das luzes da sua caixa estanque, o tipo de enquadramento, o tipo de posição das luzes. Você vai discutir isso daí também? Também falar disso tudo, né? Claro que a gente vai aprofundar um pouco em função também do interesse de vocês, né? Quando vocês tiverem mais interesse numa coisa, acho que a gente vai ter tempo de aprofundar um pouco mais nesses tópicos de interesse de cada um, né? Tá. Eu, por exemplo, sou aquele cara que, em documentarismo, eu sou o cara que acho que quanto menos você vê a luz artificial, melhor. Eu estou de acordo com isso.
mas, ao mesmo tempo, você tem que ter algum brilho no que te interessa, no teu sujeito principal. Então, é buscar isso, né? Buscar resgatar a cor e o brilho e o sinal, o melhor sinal eletrônico na área de interesse principal da tua imagem, sem ver a luz. Sem ver que é luz artificial. Então, é uma busca que envolve isso, um pouco como posicionar a luz, se você tem ajuda, se você não tem ajuda, se você tem usar difusores, né? Falar um pouco mais de conceitos, porque, na verdade, isso tudo vocês só vão poder comprovar o dia que vocês estiverem praticando, né? Essa questão da luz aí é uma questão que é delicada, não é? Quer dizer, você mergulhando com luz artificial, naturalmente, em função, primeiro, da absorção da água, segundo, da distância de propagação da luz dentro da água. A Claro. questão da profundidade onde você está, você se aproximando mais ou menos, você balanceou o branco para uma determinada situação, que se você aproxima a luz, você já vai ter um desvio maior da luz para o vermelho ali, esse tipo de coisa. Na verdade, eu acho que o importante, para mim, o mais importante nesse caso, até porque luzes, câmeras, sensores, eles estão em constante evolução, né? E cada vez melhores, né? Isso a gente não pode negar. E agora, importante, eu acho, é você construir um conceito de iluminação. O que você acha que fica mais bonito, né? Certo. Por isso é que eu acho que isso é que é o principal do tema, né? Eventualmente vai te interessar iluminar muitíssimo o primeiro plano com uma luz forte, e, eventualmente, até mesmo estando de dia, você vai escurecer o ambiente todo no fundo, né? Isso. Isso pode ser um efeito, isso pode ser um desejo, tá? Mas, no dia a dia, quando você quer mostrar o todo, quanto mais natural parecer a luz e você usar a luz artificial só como um realce da área, da tua área de interesse principal que você quer revelar naquela foto, naquele vídeo, são conceitos que a gente tem que conversar para as pessoas começarem a pensar nisso, né? Desenhar a fotografia, né? Tá bom. Esse desenho aí é que, na minha experiência, às vezes é difícil, né? Quer dizer, você fazer um trabalho mais documental ou um trabalho mais de esporte, que você tem que se concentrar na ação do que está acontecendo ali, nem sempre, na maior parte das vezes, nem sempre em situações controladas, né? Isso Não, na verdade, o seguinte, você tem sempre que meio que ter o seu plano A, o B e o C. Isso, e às vezes o D também, né? Eu tento ir até o C, resolver com o C. Mas é um pouco assim, né? Porque as coisas podem te surpreender, né? De repente, uma condição de correnteza já faz você mudar todo o seu plano, né? Então, são coisas que a gente tem que ter em mente até para saber essa coisa do desenho da situação, até para saber que, de repente, que se te pedem uma coisa que você quer fazer com data marcada, com uma pessoa marcada, de repente você tem que ir para uma água abrigada especial, numa condição especial, e que, eventualmente, é transformar uma piscina num simulado de mar, entendeu? Sabe? Tá bom. É a única forma de você garantir
que você vai conseguir fazer aquilo dentro daquele cronograma e dentro daquele orçamento. Uhum. Então, são as coisas que o profissional tem que lidar para ser capaz de produzir imagem subaquática, né? Tá bom, obrigado. Desculpa, eu Nada, não queria imagina. tomar o tempo aí. Gente, é um assunto que eu gosto, é sempre um prazer falar sobre isso. E os outros colegas também que estão aí. Prazer enorme. Pô, que bom, Barão. Prazer em te ouvir também. Enfim, não sei se Wagner, Wellington, Liano querem perguntar, colocar alguma coisa, mas, enfim, já deu para ver que eu gosto desse negócio, né? Já estou envolvido com isso há muito tempo e gosto desse. Você é o cara, né? Oi? Você é o cara. Né? Não tem outro. Pelo menos eu não costumo dizer que eu sou mais antigo. Eu costumo dizer que eu sou dos mais experientes, né? Isso é verdade, não posso negar. Não sei tudo, não acertei sempre, algumas vezes quebrei a cara, mas também nunca deixei de fazer um trabalho. Quebrei a cara, sim, não consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas sempre consegui fazer. E também digo o seguinte, é um trabalho onde tem um desafio sempre grande de encontrar soluções, né? Encontrar soluções, construir soluções. Enfim, isso me desafiou a vida inteira, me levou a lugares muito bacanas, e é uma coisa que eu tenho a felicidade de ter viajado por lugares do mundo que talvez eu nunca tivesse oportunidade de conhecer, se não fosse com esse trabalho. E conhecer muita gente bacana, o pessoal do mar, eu gosto gente do mar, gente legal. E, enfim, é isso. E estou à disposição de vocês. Vocês sabem onde me encontrar lá na escola. Se tiverem mais dúvidas, manda uma mensagem, um e-mail. E se quiserem também, enfim, reunir uma turma para a gente fazer esses 6 encontros aí, vai ser um prazer. Tá bom? Obrigado, Faisal. Vai ser um prazer. Obrigado. Qual é seu e-mail, Faisal? O meu e-mail pessoal é roberto@cinemar, cinema com R no final, .com.br. Tá legal. Tá? Tá. E, bem, é isso, pessoal. Então, se não tem mais nada que eu possa esclarecer nesse momento, me despeço de vocês, agradeço por vocês terem prestigiado essa conversa e, enfim, estamos aí para a imagem subaquática, tá bom? Tá legal. Muito obrigado aí. Obrigado. Vai ser ótimo. Foi um prazer, pessoal. Boa noite a todos aí. Obrigado. Prazer, boa noite.